Salve, salve, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Abençoados, nesse vídeo eu vou falar sobre algo que aconteceu não no Brasil, mas em outro país, e eu acabei de ter a conclusão que o Brasil é o melhor país do mundo para se viver. Como assim, Anjo do Asfalto? Tu é maluco? Eu prefiro Estados Unidos, eu prefiro... Sim. Você pode preferir o que você quiser, o país que você quiser. Eu estou te falando que, na minha concepção, o Brasil é o melhor país do mundo para se viver. Ah, mas aí no Brasil tu é roubado em tudo quanto é lugar. Sim, cara, isso é coisa que é normal. Você já se adaptou, você já se acostumou. Beleza? Agora eu vou trazer uma informação para você. Beleza? Presta atenção, fica nesse vídeo que você vai começar a entender. Na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, dia 6, isso mesmo, dia 6 de fevereiro de 2023, aconteceu um desastre, mano. Não só em um país, mas esse desastre não foi tipo uma pandemia que afetou vários países. Foi bem menos. Mas deixou muitas famílias destruídas, destruiu muitas coisas. E aí você vai perguntar, que desastre é esse? Um terremoto. Cara, no Brasil eu não tenho, assim, informações de terremotos que destruiu tudo, isso, aquilo. Mas se você for analisar, mano, tem vários países que nós denominamos que é melhor de viver do que o Brasil, que acontece terremotos direto. E muitas vezes, cara, esse terremoto traz desastre bem maior do que um roubo, do que uma educação, do que, entendeu? Um saneamento básico bem maior e desastroso do que isso. Então, quando a gente tentar falar sobre que o Brasil é isso e aquilo, que prefere tal, analisa todo, o quadro do outro país antes de você pular para o outro país, entendeu? É um bizu que eu estou dando, pode ser uma coisa boba sim, mas pode ser uma coisa muito importante. Vamos entender sobre isso, vamos entender um pouquinho mais. Aí eu já não vou só no meu conhecimento, tá? Eu vou um pouquinho mais mediante o que eu li. Então, para você entender, o terremoto. O que é um terremoto? Terremoto a gente vai entender que é um tremor de terra, beleza? Sim, pegou um pouquinho de terra na mão, ficou assim, tá normal. Você balançou, a terra tremeu. Não é só isso, beleza? Presta atenção. Vou ler aqui algo que eu estudei um pouquinho. O terremoto é um abalo violento do solo que dura de 1 a 2 minutos. É isso mesmo, rapaziada. De 60 segundos a 120 60 segundos a 120 segundos. Ou seja, 2 minutinhos. Exatamente, é simples. Ser 1, 2, 3, 4, contou de 1 até 60, contou de 1 até 60. É mais ou menos isso. É rápido, né? Só que se você estiver pilotando em uma velocidade de 80 km por hora, nesse 1 minuto, você vai percorrer praticamente 1 km. Em 2 minutos, você pode percorrer de 2 km a 2,5 km até 3 km, dependendo de como está a tua velocidade. Deu para entender aí mais ou menos a velocidade? Então, agora olha isso, cara. O cara, ele vai bem em uma velocidade maior, porque nesses 120 segundos, dependendo do grau dele, a força dele na escala Richter, fica aí porque você vai entender mais. Vamos lá. O chão começa a tremer e provoca desmoronamento em casas, imóveis, apartamentos. Começa a quebrar vidros de janelas. Em casos mais violentos, que foi o caso, prédio inteiro desaba, mano. Parece que é uma coisa de louco. Ah, mas é estruturado, a fundação dos prédios são 5, 10 metros para dentro do chão, tem coluna de ferro, tem isso, tem vergalhão, tem aquilo, tem... Cara, tá dentro do chão, né? As fundação, 5, 10, 15 metros para segurar o prédio, Só que o terremoto ele vai vir de dentro do chão, mano. Então o que tiver na proporção dele, ele vai mexer tudo. Beleza? E se tem uma estrutura fixa, que ela foi feita ali para ela não se mover, quando ela começa a se mover de baixo para cima, automaticamente, aquilo que está assim, ela vai começar a se desconectar.
Então é onde que acontece esse desmoronamento. Então vamos lá um pouquinho mais. Como ocorre um terremoto? O terremoto é formado por camadas de hidrosferas de água e atmosfera de gases e a litrosferas de rocha, ou seja, são três componentes, né, que acaba sendo causador desse desastre, né? É um fenômeno que é praticamente um desastre, mano. A litrosfera é a camada mais rígida da Terra e divide-se em partes menores, chamadas placa tectônica. Eu estudei isso há muitos anos atrás, quando eu estudava na de quinta a oitava séries, que era muito geografia, ciências, então envolvia alguma coisa sobre isso. Essas placas tectônicas se movimentam lentamente, filho, gerando um processo contínuo de esforço e de formação nas grandes massas da rocha. Ou seja, ela está se movimentando lentamente, mas ela está mexendo as rochas que estão embaixo da terra. Quando esse esforço supera o limite de resistência da rocha, faz com que ela se rompa, liberando parte de energia acumulada que é liberada sobre as formas de elástica, cara, de ondas elásticas, ou seja, aí ela começa meio que, né, eu acho que fazer aqueles movimentos, né, mais rápido, chamado de onda sísmica. Essas ondas podem ser espalhadas em toda a direção, fazendo com que a Terra vibre intensamente, ocasionando o terremoto. Beleza? Isso aqui a gente começou a entender um pouquinho, nem tanto. Agora, olha isso, eu falei sobre 60 segundos, sobre 120 segundos, sobre 1 minuto, sobre 2 minutos. Falei sobre velocidade de 80 km, sobre percorrer de 1 a 2 km, correto? Que maluquice é essa? Você começa a falar de uma coisa, começa a falar de outra, agora começa a entender, começa a ligar as coisas. Velocidade. Na escala Richter, a escala Richter é um sistema criado por dois americanos há cerca de 70 anos para medir para medir os movimentos sísmicos das ondas sísmicas. Na Califórnia, Charles Richter, juntamente com seu colega Bueno Gutenberg, desenvolveu o sistema que mede a potência de um tremor em uma determinada região e um determinado lugar. A escala Richter é pontuada de 1 a 9. Cada grau corresponde a ondas de 10 vezes mais forte, a uma potência de 30 vezes superior. Assim, por exemplo, um terremoto de grau 9 na escala Richter é 900 vezes mais potente do que um tremor de grau 7. Conseguiu entender mais ou menos isso? Agora vamos um pouquinho mais. O terremoto de menos de 3 a 5 graus é apenas registrado pelo sismógrafo. Entre 3 e 5 e 5 e 4 já pode produzir danos, e entre 5,5 e 6 provoca danos menores em edifícios. Algumas coisas que está mais construída bem no solo já provoca alguns danos, já treme, já balança, já cai janela, pode causar maiores danos, entre outros. Já entre 6,1 e 6,9 na escala Richter pode ser devastador em uma zona de até 100 km. Lembra que eu falei em questão de andar 80 km, andar mais ou menos 2 km? A 80 km por hora andar 2 km? Esse terremoto em uma proporção de 6 e um pouquinho, ele percorre mais ou menos 100 km, mano. Então, percebe mais ou menos a distância para você percorrer 100 km, mais ou menos uma distância aí de quê? De 1 hora e 50, 2 horas para você percorrer 100 km. Exatamente é o grau que ele vai atingir se ele tiver essa proporção de força de
de 6.1 a 6.9. Ainda não está conseguindo entender, né? Fica nesse vídeo que você vai entender. Um terremoto entre 7.9 pode causar danos em uma grande superfície. Os terremotos acima de 8 podem provocar grandes danos em regiões localizadas em várias centenas de quilômetros. Em várias centenas de quilômetros. Você entendeu alguma coisa? Não entendeu nada, né? Eu também não tinha entendido nada. Mas na madrugada de segunda-feira, um terremoto de aproximadamente, acho que 7.8 na escala Richter, atingiu o país da Síria e da Turquia. Por que Síria e Turquia? Se você observar, a Turquia ela fica em um local, a Síria fica em outro, só que é distante, aproximadamente aí 775 quilômetros de distância. É quase como daqui do Rio no Paraná. Do Rio no Paraná um pouquinho menos, porque do Rio no Paraná, no Rio no Paraná 800 km, exatamente. Do Rio de Janeiro no Paraná, é mais ou menos essa distância. Você vai passar 400 e poucos km até São Paulo, depois mais 400 e pouco até o Paraná. É mais ou menos essa distância do estado do Rio para o estado do Paraná, é mais ou menos a distância da Turquia para a Síria. Só que, como está na divisa, poderia ser uma cidadezinha próximo da divisa da Síria. Então, uma cidadezinha, né, na Turquia e outra cidadezinha na Síria, próximo da divisa. Então, isso aí vai dar uma quilometragem menor. Mas, independente de ser próximo da divisa ou ser longe da divisa, está dizendo que um terremoto de aproximadamente 8 graus na escala Richter, ele pode atingir centenas de quilômetros. Centenas de quilômetros. Então, ele vai atingir bem mais do que esses 700 quilômetros. Entendeu? Então, esse terremoto que foi aproximadamente aí quase 8, 7.9 na escala Richter, ele desastrou, mano. Destruiu vários prédios nos dois países, tanto na Síria quanto na Turquia. E o que aconteceu? Muitas pessoas foram mortas. Muitas pessoas ficaram embaixo dos escombros, embaixo dos entulhos, dos prédios que desabaram. Cara, foi uma destruição grande. E atualizando os números, já foram mais de 11.100 pessoas mortas, né? Foram contabilizadas aí pelas redes de informações, de jornalismo, de notícia, que estão cobrindo aí as informações aí nesses países. Então, cara, é muitas pessoas, cara, são 11.100 vidas que foram ceifadas. Quantas famílias foram destruídas? Tem muitas pessoas lá que estão nesses países, que são pessoas brasileiras, que fez alguma reportagem em algumas emissoras falando sobre o desespero, pedindo ajuda, querendo sair de imediato, porque é isso que acontece, mano. Muitas vezes a pessoa tá ali porque tá tendo uma qualidade de vida melhor, mas tá sujeita a isso. Então, cara, é quando eu brinco e falo que o Brasil é o melhor país para se viver, mesmo com todas essas coisas que acontecem, é porque, graças a Deus, cara, no Brasil eu não tenho visto esses relatos de terremoto, dessas coisas que acontecem, entendeu? Então, mesmo assim, a gente com toda essa negatividade do país, de roubo, disso, de aquilo, de assalto, de você não ter uma qualidade de vida legal, de você ter uma estrutura, se você não tem um apoio, de você não ter uma educação legal. Cara, mas com tudo isso que as pessoas abordam, que são os fatos negativos, a gente tem essa calmaria, que eu posso dizer assim, que não tem nesses outros países, em questão de terremoto, é um dos fatores negativos, entendeu? Então, meus pesos aí às familiares aí das vítimas aí que deixaram de viver devido a esse tremor de terra, esse terremoto, esse desastre que teve nesses dois países aí, e muitas famílias foram destruídas. E tem muitos entulhos ainda, tem muitos
locais que ainda não foram, né, encontrado pessoas que ainda estão desaparecidas. Então esse número pode aumentar ainda, cara. Não só essas 11 mil pessoas aí, 100, mas pode ter outras pessoas, eu espero que não, mas pode ter outras pessoas aí que perderam sua vida. Então a Turquia tem aproximadamente aí 84 milhões e meio de habitantes, um pouquinho mais, 84 milhões e meio de habitantes. O Brasil tem em torno de 215 milhões e pouco. A Turquia tem em torno aí de 84, vamos colocar 85 milhões de habitantes. Vou colocar assim, por alto, 85 milhões de habitantes. A Síria eu não sei exatamente quantos milhões de habitantes tem, mas todas as duas foi afetada, porque esses 11 mil, digamos que não foi só os 11 mil da Turquia, mas vamos supor, uma metade na Turquia, outra metade na Síria, a população foi reduzida, mano. Em questão de horas, de minutos, a população foi reduzida um pouco. Então, 4 milhões e 680 mil e 200 pessoas, e 200 habitantes. Aí digamos que foi eliminado ali 3 mil, 4 mil, 5 mil. A população, entendeu? Nasce, então, cara, é um ciclo da vida. As pessoas nascem, tem hora que nasce, mas não nasce tudo de uma vez. Mas tem hora que, dependendo do desastre, morrem milhões de pessoas de uma vez. Nesse caso foi 1000, mas outro desastre que teve, digamos assim, que foi esse período de pandemia aí, foi milhões de pessoas, entendeu? De uma hora para outra assim também. Então, não vou fazer comparação desse desastre, mas para você entender um pouquinho, então eu falei sobre velocidade, você não deve ter entendido, eu falei em questão de percorrer a velocidade, nós percorremos aí em torno aí de 1 quilômetro em 1 minuto, dependendo da velocidade, em 40 segundos, dependendo da velocidade, em 2 minutos para percorrer 1 quilômetro. Só que esse tremor de terra, ele percorre uma distância de aproximadamente mais de 800 quilômetros em pouco tempo, cara. Tremeu aqui, já foi embora. Dependendo do grau de velocidade dele, da força dele, ele vai arrebentando tudo que está no caminho, vai tremendo tudo. O que tiver mais estruturado vai balançar, vai dar aquela chacoalhada, não vai descer logo. Mas o que tiver pouco estruturado, porque tem muitas formações, tem muitas construções, tem muitas coisas que são erguidas sem um preparo, sem uma atenção específica, e quando passa qualquer terremoto, mano, de qualquer grau, essas construções vão abaixo. E mesmo se estiver bem estruturada, se for um terremoto de um grau mais alto, como esse aí de 7.9 ou um pouquinho mais de 8, entendeu? Igual acontece aí, já aconteceu em alguns países, acaba destruindo tudo, cara. Então, cara, é mais uma informação. Cara, mas aí tu fala de motoboy, tu fala, não, cara, aqui é um canal informativo, aqui eu falo sobre vidas, sobre trânsito, sobre você evitar de perder sua vida de bobeira. Tem hora que eu falo sobre alguns assuntos que é para você evitar tomar um prejuízo, entendeu? E isso aqui é informativo, mano, é informativo. Você que tá pensando em sair do Brasil, inclusive eu tenho vários amigos aí, tenho amigos que eu conheço pessoalmente, que estão em outros países, Holanda, França, Canadá, Japão, Portugal, Londres. Tenho amigos assim que eu conheço pessoalmente. Também tem uma galera de Angola, Bélgica, Islândia. Cara, como é que tu conhece essa galera? Eu fiquei durante 10 anos fazendo capoeira na Barra da Capoeira. Então todo evento de jogos mundial vinha pessoas de vários países. Então hoje eu conheço pessoas pessoalmente, pessoas de mais ou menos de 15 a 20 países diferentes. Através do canal, hoje tem pessoas de aproximadamente aí 89 países que me conhecem. E eu não conheço, eu conheço pessoas de aproximadamente uns 20 países diferentes, devido aos jogos mundiais. Eu nem dava atenção pro canal. Aí depois de 2 anos pra cá que eu comecei a interagir aqui no canal. Mas eu já conhecia pessoas de aproximadamente aí 20 países aí,
antes de ingressar aqui no canal. Hoje, né, eu conheço pessoas também de outros países que muitas vezes deixam comentários aí, a gente acaba interagindo, entendeu? Através das redes sociais. Mas antes de você, cara, se programar para sair do Brasil, para você ir para outro país, comece a entender um pouquinho mais sobre a geografia desse país, sobre como que é o clima desse país, sobre o que acontece nesse país, para você não ser pego de surpresa, mano. Entendeu? Então são detalhezinhos, cara, porque a forma também de viver nesses outros países são diferentes, sobre as regras, sobre leis. Porque se você sair do Brasil do jeito que muitos vivem no Brasil para ir para outro país, mano, vai ter problema, entendeu? Então é uma dica do Anjo, beleza? Então se você gostou da informação e quiser deixar aquele likezão para fortalecer, nós agradecemos. Se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade para se inscrever no canal. E como eu sempre falo aqui, rapaziada, lembrando, nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos. Olha o chavinho aqui, ó. Só Jesus é o caminho. Vamos pra cima porque o topo é nosso. Segue o Anjo. Fui.